Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma aula a respeito das especiarias. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo no YouTube, né? Então, 24 horinhas é o tempo que vocês têm para assistir essa aula. Depois ela vai ter que ir lá para a comunidade. Se você quiser assistir ela novamente, faça a inscrição na comunidade, que você vai ter acesso a ela e poder reprisar e poder também ver as outras aulas sobre as especiarias, né? Principalmente as especiarias de acordo com a Ayurveda, né? Se você já faz parte aqui do canal, se você já é inscrito no canal, você sabe que a gente tem uma abordagem Ayurveda, a gente gosta muito do Ayurveda, a gente pratica Ayurveda, a gente estuda Ayurveda, né, há mais de 10 anos, e a gente explica, né, a gente integra os conhecimentos da medicina junto com a Ayurveda, ou da nutrição, da dieta, né, da alimentação, e integra isso junto com a Ayurveda, né, para que você possa aprender a utilizar o Ayurveda na sua rotina diária, né, na sua rotina de estilo de vida, para melhorar a sua saúde, para melhorar a saúde dos seus pacientes, das pessoas que você gosta, né, que você atende. Tá? Então, com as especiarias não poderia ser diferente. Então, a gente, através das especiarias, a gente pode utilizar o conhecimento do Ayurveda para entender as especiarias, né? Para dominar esse assunto, para fazer uma comida gostosa e, ao mesmo tempo, medicinal, que você consiga integrar esses dois aspectos da nossa alimentação. Tá? Então, para facilitar o entendimento, a compreensão a respeito das especiarias, a gente agrupou, né, essas especiarias em diversas condições, né, diversos problemas de saúde que essas combinações, né, ou esses ingredientes, cada uma dessas especiarias vai ter uma predileção, né, ou um efeito medicinal que já foi catalogado, que já foi estudado através de estudos científicos, né, então através dessa leitura, né, de diversos livros, artigos, né, que eu já estudei, eu fiz esse agrupamento para ficar didático, para ficar fácil de você memorizar, né? Para ficar fácil de entender, fácil de guardar essa informação. Tá? Então, começando aqui pelo primeiro, né? Pelo famoso efeito Vata no Lomana, né? Vata vem do Vata, né? O Vata dosha, né? E Vata, no caso, dentro do trato gastrointestinal, a gente está falando sobre os gases, sobre os flatos, né? O famoso PUM. Né? Então, Vata no Lomana seria aquelas plantas medicinais ou aquelas especiarias que iriam ajudar o vata a ser eliminado sem dificuldade, ou seja, que vão evitar que você sinta cólicas, que você sinta desconforto, né? Aquela dorzinha na barriga, aquele estufamento que fica parecendo que a barriga enche igual um balão, né? Então, se você sente isso, talvez você se beneficie, talvez você goste do efeito medicinal dessas especiarias. Né? E quais são essas especiarias com efeito Vata Anulomana? Né? Então, a gente tem o famoso cominho, a gente tem a safétida, a gente tem a cúrcuma, o louro. Né? Então, nada melhor do que um feijão, né, com algumas folhinhas de louro, né? O louro em pó, se você também, como eu, gosta bastante do sabor do louro, né? Ou o cominho, curry leaves, se você tem a benção, né? Se você tem a riqueza de ter um pé de curry leaves plantado num vasinho ou no seu quintal é uma folhinha também muito cheirosa, muito gostosa, saborosa, que você pode temperar o feijão. Então, aqui em casa, a gente é afortunado e tem um pezinho de curry leaves, que eu gosto de utilizar ele em todas as preparações que envolvem feijão, né? Então, seja um feijão carioca, um feijão preto, um feijão azul, que seja uma lentilha, seja um grão de bico, um feijão boiache, né? Ou soja, tempê, tofu, né? Tudo que envolve algum tipo de leguminosa, eu gosto de mandar um curry leaves lá, porque fica muito saboroso, muito gostoso. Tá? Mas se você não tem o curry leaves, você vai conseguir encontrar facilmente um cominho, né? Uma cúrcuma, seja uma cúrcuma em pó, uma cúrcuma raladinha para você refogar ali, junto com um azeite, um óleo de coco ou ghee, se você utiliza o ghee. Né? Além disso, você pode fazer uma misturinha, uma massala, né? Uma mistura de especiarias, utilizando o cominho, a açafete, da cúrcuma. Né? Você pode colocar também um pouquinho de zimbro, né? De noz moscada, químel, né? Canela, uma pitadinha de canela, um pouquinho de cravo, mas em específico a canela, né, para quem gosta dela, mesmo em pratos salgados, mesmo às vezes no feijão, ela dá um saborzinho diferenciado para sua comida.
né? Dá aquele gostinho da Índia, né? Então, você pode fazer uma combinação de todos esses temperos, né? Então, assim, alguns não tão conhecidos, que talvez seja a primeira vez que você vai ouvir falar. O salsão, né? Salsão também é conhecido como aipo. E a maioria das pessoas só conhece o salsão na forma de folha, né? Que pega a folha, os talos, né? E é também, as folhas e os talos também têm esse efeito vata no lomo, né? Que vai evitar a formação de gás, né? E cólica. Mas você pode utilizar as sementes do salsão, né? Que são sementes bem pequenininhas, né? Parece erva doce, assim, bem pequenininha. E outra sementinha que é quase indistinguível da sementinha de salsão é o adjuan, né? Que é uma sementinha lá da Índia. Então, aqui no Brasil, a gente não encontra muito adjuan para comprar, mas lá no Canadá, quando eu morei um tempo lá, a gente encontrava, né? Porque lá tinha muitas lojas de produtos indianos. Então, lá era fácil de encontrar o adjuan, né? E é idêntico a semente do aipo e a semente do adjuan. Assim como a semente da nigela e a semente de cebola. De cebola. São idênticas, né? A sementinha preta é muito parecido, né? Então, aqui a sementinha da cebola, né? A própria cebola, né? O alho, a pípala, a pimenta preta, a cor elipse foi de novo aqui. Tá? Então, todas essas especiarias, né? Na forma de semente, você pode fazer triturar, ou você pode aquecer ali na frigideira, torrar um pouquinho, ou no forno, né? Esquenta um pouquinho, aquece um pouquinho, e aí, o mostarda mesmo, você pode aquecer a mostarda, só mostarda e óleo, né? Ou a mostarda e azeite, óleo de coco, ou ghee. Aí, a hora que a mostarda estiver começando a estourar, igual pipoca, fazendo tec, 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 aí você acrescenta as outras especiarias, e aí depois você vai lá e acrescenta o caldo de feijão que você preparou, né? Ou o feijão mesmo cozido que você preparou, né? E aí fica um feijão gostoso, medicinal, terapêutico, né, que vai ajudar você a não ficar gerando gases, cólicas intestinais. Além disso, feijão, lembra-se de deixar o feijão de molho, você pode, de preferência, deixar o feijão de molho em um líquido ácido, né? No caso, você pode utilizar o vinagre, vinagre de maçã, vinagre de uva, para deixar esse meio aquoso mais ácido, né? Quanto mais ácido, mais fitato vai conseguir eliminar desse feijão e mais fácil vai ser de você digerir e formar menos gases. Tá? Além do vinagre, você pode utilizar mesmo o limão, você espreme o limão ali, deixa o pH dessa solução um pouquinho mais ácida, você pode usar kombucha ou outra substância que seja ácida, que vai ajudar a reduzir o pH, você pode utilizar. Né? E depois lembre-se de lavar bem, né? Escorrer essa água para também não interferir depois na sua receita, né? E deixar a sua receita também super ácida, tá bem? Uma outra combinaçãozinha clássica que o Ayurveda recomenda para cólica, para gases, é chamada Chatur Bidya, tá? Então, Bidya são sementes e Chatur é o número 4, tá? Então, 4 sementinhas clássicas para evitar a formação de gases e cólica, e é como se fosse uma massala, né? Uma misturinha clássica, bem conhecida, de 4 sementinhas. Quais são essas sementinhas? Métrica, que é o feno grego, Chandrasura, que é o agrião da Índia, também dá uma sementinha, não é fácil de encontrar, não é comum aqui no Brasil. A Nigella sativa é mais fácil de encontrar, né? O Adjuan também não tão fácil de encontrar no Brasil. Tá? Então você pegaria essas 4 sementinhas, torraria um pouquinho ali na frigideira e aí você tritura e faz um pó dessas sementinhas. Tá? E você pode utilizar nas suas preparações ou mesmo tomar um pouquinho com água morna ali uma meia hora antes da refeição, uma hora antes da sua refeição principal, né? Se você costuma gerar muitos gases, você pode utilizar aí meia colher de chá do pó dessas sementinhas trituradas e torradas levemente para ajudar a não gerar mais cólica. E se você não tem essas sementinhas, você pode utilizar uma misturinha, por exemplo, você pode substituir, né? A sementinha do feno grego é relativamente fácil, é possível de você achar, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vou deixar um link para você comprar na Amazon, né? Dessas sementinhas de feno grego, é um pouquinho mais fácil de encontrar.
tá? A nigela, se eu encontrar o link, eu deixo aqui, não é tão fácil de achar a nigela, que é uma sementinha preta, e você substitui, né? Se você encontrar a sementinha de salsão, você pode substituir o adium pela semente de salsão, ou se você não encontrar, substitua por cominho mesmo, cominho comum. Tá? Então, você pode colocar a sementinha do feno grego, uma sementinha de cominho, uma de nigela, e se você não tiver esse do agrião da Índia, você pode usar alguma outra sementinha, né? Como o kímel, ou você pode usar o dill, o aneto, né? Que é também essas duas sementinhas têm esse efeito semelhante, né, de evitar a formação de gás, né, chamado efeito carminativo. Você pode utilizar um desses dois, tá? Você pode utilizar também o erva doce ou o funcho, tá? Então, tem uma combinação chamada também, que o Vassant Lado que gosta muito, chama CCF, né? Cominho, coentro e funcho. A combinaçãozinha clássica também. Essas três especiarias, você pode fazer na forma de chá, ou aquece um pouquinho, torra levemente ali na frigideira, faz o pó, e aí você pode utilizar, ingerir o pó com água morna, ou mesmo fazer uma infusão quente, ou um chá, se você ferver por mais tempo. Tá? Então você pode utilizar todas essas combinações, todas elas vão ter um efeito para redução da formação de gases, redução da cólica, tá bem? E aí você não precisa sofrer mais igual essa menininha do desenho. Além disso, especiarias que podem ser utilizadas para náusea e vômito, tá? Então, náusea e vômito, né? Chardi é o termo sânscrito que é utilizado, né, para esse desconforto, né, de náusea, a pessoa que está vomitando, e gna vem de gnanti, que vai destruir, que vai matar, que vai eliminar, que vai parar o vômito, né, e grahana também, mesma coisa, que vai parar a náusea, vai parar o vômito, tá? Então, a noz moscada é um clássico também, o gengibre, você pode fazer não só o chá de gengibre, mas o suco fresco de gengibre principalmente, que é mais concentrado, mais forte, você pode pegar uma xícara de gengibre picado, gengibre fresco, tá? Picado. Aí você põe uma xícara de água filtrada e aí você bate no liquidificador até ficar bem batidinho, até formar uma pasta. Aí você coa num pano de voal ou num paninho que você tem, um paninho de algodão, espreme bem, extrai todo esse líquido. Aí você pode guardar esse líquido com um pouquinho de sal na geladeira, né? E aí você utiliza, né? Se você quiser colocar algumas gotas de limão também, vai ajudar. E aí você utiliza uma colher de sopa de 3 horas, de 4 horas, para aliviar a náusea e o vômito, tá? Lembrando que, assim, essa é a forma que o Ayurveda usa, tá? E essa aula tem o objetivo de educacional, né? De ensinar como que o Ayurveda pratica essas terapias, né, e ajuda no tratamento dessas condições. Não quer dizer que todo mundo vai se beneficiar disso, não estou fazendo também uma recomendação médica para nenhum de vocês, tá? Cada um que queira utilizar uma especiaria, né, deve procurar um profissional de saúde habilitado para saber se realmente é interessante utilizar ou não, tá? O gengibre tem contraindicações, tem efeitos adversos que podem interferir, pode interferir com medicações, pode interferir, ter efeito anticoagulante. Então, assim, antes de utilizar qualquer planta medicinal, saiba o que você está fazendo, procure uma ajuda profissional para não se dar mal, tá bem? Então, dito isso, avisando isso, a gente pode continuar falando a respeito dessas outras plantinhas também, que a gente falou, né? O coentro, o dill também, canela, químel, nigela, tá? Então, as mesmas plantinhas que a gente utilizou para ajudar, né? Que tem aquele efeito vata anulômana,
vão ser utilizadas para combater o vômito. Por quê? Né? Então, aqui, vejam esse exemplo aqui da foto. Tá, deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Tá? Então, na náusea e no vômito, o que está acontecendo? É como se tivesse um vetor aqui que está vindo de baixo para cima. Então, é um vetor do seu corpo que está vindo para cima e para fora. Então, essa é a náusea e o vômito. Quem está exacerbado? No Ayurveda a gente chama de Udana Vayu. Tá? Então, o Udana Vayu está exagerado. Então, o alimento tende a voltar aqui por cima e para fora. Tá? Então, para ajudar isso, a gente vai balancear com o oposto dele, que é o Apana Vaya, que é aquilo que sai por baixo para fora. Então, Apana Vayu. E quando a gente faz uso de plantas medicinais ou especiarias que têm efeito Vata Anulomana, anulômana é o trânsito normal, a direção habitual, a direção correta, a direção natural de quem? De Vata. Então, a direção natural do Vata é entrar pela boca aqui e sair pelo ânus. Né? Tudo que você come, que você ingere pela boca e vai sair pelo ânus. Então, esse é o trânsito natural aqui do Vata, é o caminho natural dele. Então, essas especiarias aqui, elas vão ajudar nesse trânsito natural do Vata. E ajudando o trânsito natural do Vata, você vai ajudar o Apana Vaya a funcionar corretamente. Então, quando você estimula esse outro vetor aqui para baixo, essa força contrária para baixo e para fora, você está atenuando aqui, você está voltando o Dana Vayu para o lugar, você está equilibrando esse outro Vayu, esse outro subdoja do Vata para o lugar dele. Tá? Então, você está voltando o dosha Vata para o lugar, em equilíbrio. Tá? E nem sempre o Ayurveda utiliza essa questão, né, dos antieméticos, uma substância para evitar o vômito. Em muitos casos, o Ayurveda indica preferencialmente, se você está com náusea, você terminar de ingerir, por exemplo, água morna com sal rosa, sal de rocha, e aí você vomita e coloca para fora. Né? Se você tem alguma coisa que está sendo mal digerida, que você está salivando, que você está com má digestão, né? O Ayurveda não recomenda você utilizar um antiemético, ele recomenda muitas vezes você colocar isso para fora de uma vez, né? Para que aí o seu corpo consiga, sem aquele excesso de comida parada ali, ou de líquido parado no seu estômago, você consiga voltar a sua digestão ao normal, né? E se equilibrar e se reorganizar. Tá? Então, muitas vezes, o Ayurveda recomenda colocar logo para fora, ingerindo água morna com sal. Tá? Mas, em alguns casos, o gengibre é um dos principais, né? E ele é uma planta medicinal que tem sido estudada também para hiperêmese gravídica, né? Que a gestante, muitas vezes no início da gestação, sente muita náusea, vômito, né? Então, eles verificaram que é realmente uma planta medicinal que funciona nessas condições. Então, ele tem realmente esse efeito medicinal, né? Já foi estudado e o gengibre tem esse efeito de acelerar o esvaziamento gástrico, né? Então, o que é acelerar o esvaziamento gástrico? Então, a gente tem no nosso estômago, aqui está, por exemplo, né, aqui você tem o esfíncter esofágico inferior e aqui o piloro, tá? E aqui é o seu estômago. Então, a gente come, a comida vem aqui para o estômago, né? E aí o estômago vai secretar as enzimas digestivas, os ácidos, e vai mover, vai se mexer. Só que em alguns casos a pessoa não tem tanta mobilidade ali no estômago, ou fica fermentando aqui o alimento, a digestão parada, né? Pesado, ou come demais, o estômago não consegue se mexer adequadamente, começa a gerar gases, né? E uma série de desconfortos. E o gengibre vai ajudar, né, a abrir aqui o piloro e sair fora do estômago em direção ao duodeno, em direção ao intestino delgado. Né? Então, vai ajudar a esvaziar logo, e aí esse peso, esse desconforto, né, essa sensação ruim do estômago empachado, cheio de comida ali, né, tudo parado,
você vai ter um alívio dessa sensação, né, desse sintoma. Tá? Então, esse é um dos efeitos, uma das explicações da fisiologia do uso do gengibre. Então, aqui uma fórmula simples também para ajudar a combater náusea e vômito. Você tem cardamomo, gengibre, cravo e caraway, né? Caraway, que é o alcarávia, né? O químio. Você pode utilizar esses 4, né? Faz o gengibre em pó também, o cravo, o caraway, né? Você pode refogar ali um pouquinho e você pode utilizar com água morna para evitar, né? Se a pessoa está sentindo náusea, vômito, né? Às vezes já vomitou e não quer continuar vomitando, fazer um chá com essas especiarias pode ajudar, né? Ou ingerir o pó delas com água morna. E para melhorar o apetite, tá? Então a gente tem exemplos de planta, são chamadas dípana, né? O efeito dípana seria aquele que vai estimular o apetite, estimular o acne, né? Estimular a nossa capacidade digestiva para que a gente consiga digerir melhor o nosso alimento, né? Comer com mais fome, com mais apetite. Pátiana, que é você eliminar ama, você evitar a formação de ama, você aumentar a eliminação de ama, né? Ama, a gente já viu que são alimentos não digeridos, né? Toxinas, tudo aquilo que você absorve que o seu corpo não vai reconhecer como você, como parte sua, e vai gerar ali uma resposta também inflamatória, imunológica, que vai muitas vezes desencadear uma doença autoimune ou um problema de saúde, né? Um problema mais sério, né? E o Ayurveda entende ama como algo que tende a obstruir os canais, tende a viciar os doshas, os dhatus, né? E destruir e gerar um mau funcionamento de diversos tecidos e doshas no nosso corpo. Tá? Então, pátinas são especialistas que vão ajudar a eliminar e formar menos ama, né? Ou não formar ama de jeito nenhum. Irotina vão ser as plantas medicinais que vai deixar o alimento mais apetitoso, mais gostoso. Então, você vai ficar com o paladar limpo, desobstruído e com a sensação mais pronunciada, uma sensação mais intensa, mais acurada do sabor, do paladar, do olfato. Então, a comida fica mais gostosa, né? Então, são especiarias que deixam a comida mais gostosa, mais saborosa, mais perfumada, e especiarias também que vão te ajudar a ter mais apetite, a comer com mais ímpeto, com mais desejo, com mais vontade, né? Com mais apetite, com mais sabor a sua comida. Tá? Então, tem essas diversas especiarias, né? Pimenta caiena, gengibre, coentro, cardamomo. A romã também é muito interessante. Tá? Então, você pode utilizar lascas de gengibre, por exemplo. Então, quem já foi em restaurante japonês ou comeu comida japonesa, você já deve ter visto que eles servem uma porçãozinha com lascas de gengibre ali, que eles fazem uma conserva, tá? Então, o gengibre, essas lascas de gengibre, quando você come, você mastiga, elas vão ajudar a limpar ali o seu paladar, para que às vezes você troque o tipo de comida que você está comendo. Então, a pessoa está comendo peixe, aí come gengibre e vai comer outra coisa, vai comer o arroz, vai comer o sushi, vai comer outro tipo de comida, né? Então, vai limpar ali o seu paladar, né? As papilas gustativas. Na romã, a mesma coisa, né? Você pode mastigar algumas sementinhas de romã no meio da refeição, ou você pode utilizar o suco da romã para preparar compostos comprimidinhos do pó dessas ervas, por exemplo, dessas plantas medicinais, ou você pode utilizar o suco da romã em substituição do limão ou do vinagre, né? Para substituir algum tempero mais ácido. Você pode utilizar o suco fresco da romã. E aí você simplesmente espreme a romã. Você pode colocar num tecido, num voal e espremer. Ou pega uma peneira, joga as sementes da romã ali, espreme também, mesma coisa. Você vai extrair aquele suco fresco da romã. Também é uma opção. Tá? Salsão, menta. A própria água morna, olha que interessante. A água morna, por si só, já vai ter um efeito dípana, já vai ter efeito de ajudar o apetite, de ajudar a digestão, de ajudar a nossa capacidade digestiva, o nosso acne. Tá? E por último, Vyayama, que é a atividade física. A atividade física também vai estimular o apetite, vai melhorar a nossa digestão, vai melhorar a vontade, a intensidade que você tem para comer uma refeição, tá? Lembrar também, né, de esperar pelo menos 5 a 6 horas entre uma refeição e outra,
para que você, se você está sofrendo com um problema de baixo apetite, igual essa moça aqui da foto, né? Você olha para a comida, você não tem desejo nenhum, você não tem vontade nenhuma de comer essa comida, não te atrai nem um pouco, né? Então, você deveria esperar um pouco, né, antes de fazer a sua próxima refeição, né? Que você não vai estar comendo com prazer nenhum a sua comida, você vai estar provavelmente, né, gerando mais ama, com a digestão ruim, com acne ruim, tá? Então, se você fazer uma refeição com essa cara aqui, o Ayurveda entende que é muito mal, que é muito ruim, né? Muito negativo, né? A tendência é você adoecer se você seguir um estilo de vida em que você olha para a comida com essa cara. Tá? Então, muitas vezes, se você está entrando na refeição e está fazendo essa cara, você não está com fome de verdade. Então, dá para esperar. Não tem porquê você não esperar um pouco para fazer a sua próxima refeição. Tá? Então, Grahi é um efeito chamado, né, que combate a diarreia. Grahi vem de apertar, de segurar. Tá? Então, são plantas medicinais que vão ajudar a combater a diarreia. Né? Então, você, tanto na forma de chá ou na forma de decocto, né? Lembrando que você pode fazer uma infusão quente, que é simplesmente você colocar água fervendo, água quente ali, junto com alguma dessas plantas medicinais, por exemplo. E o decocto, né, o chamado coata, é aquele que você ferve por mais tempo, você faz uma redução. Então, você colocou ali, por exemplo, 16 partes de água, e aí você reduziu para 8 ou para 4 partes de água. Tá? Então, você ferveu ali até diminuir o conteúdo de água, aí diminuiu bastante, aí ficou bem concentrado, você extraiu bastante o princípio ativo. Tá? Então, essas especiarias, né? Noz moscada, muito famosa, né? O próprio coentro também, coentro, né? Você fazer um chá de coentro com noz moscada, né? Casca de romã, né? A própria romã, né? Aquela parte branca da romã, a casca da romã, ou a casca da árvore da romã, a folha da árvore da romã também pode ser usado, tem esse efeito Grahi, né? As folhas de jambolão, tá? Só que lembrando que, né? Colocando aqui uma observação, se for uma diarreia infecciosa, você não deve parar a diarreia, né? Então, em muitos casos, não se deve interromper uma diarreia, tá? Então, principalmente se você tiver com febre, né, diarreia com muco, com sangue, aí não é o tipo de diarreia que você vai parar, né? Você tem que deixar, você tem que se hidratar bem, tá? E principalmente procurar ajuda profissional, né? Procurar um médico, procurar um pronto atendimento, né? Uma unidade de saúde da família, algum lugar que você vai ser atendido por um médico para avaliar se você está bem hidratado, se você não está tendo uma desidratação, né? Se a sua pressão arterial está boa, né? Seu exame físico e clínico está bom, está adequado, né? Para você não ter complicações de uma diarreia, que são possíveis de acontecer, tá? E também para que você não fique se automedicando, né? Aqui o objetivo que a gente já falou, né? É conhecimento, é entender, é um objetivo educacional para você entender como que funcionam, né? As especiarias, as plantas medicinais, para que você consiga, né? Entendendo isso, e se você sentir segurança, se você for profissional da área da saúde, né? E tiver habilidade, já tiver capacidade e habilitação para prescrever as plantas medicinais, aí sim você utilizaria isso de forma mais terapêutica, de forma individualizada, analisando cada paciente seu, cada pessoa como uma entidade única, né? Cada pessoa vai se comportar de uma maneira diferente em cada consulta, em cada momento da vida, né? Em cada fase da vida, em cada período do ano, né? Então, assim, não é simplesmente tá com diarreia, toma um chá de noz moscada. Não, você tem que pensar, você tem que avaliar, você tem que examinar a pessoa, você tem que entender o que está acontecendo ali para ter um uso de uma planta medicinal, né? Dependendo da dose também. Então, tudo isso você tem que levar isso em consideração, tá? Porém, assim, no caso, a pessoa já tem uma diarreia crônica, né? Ela já tem uma doença celíaca, uma síndrome do intestino irritável, né? Então, aí é um caso diferente, né? Então, ela tem uma síndrome de desabsorção, ela não consegue segurar ali as fezes ficam mal formadas, aí tudo bem. Aí você vê dentre essas plantas medicinais aquelas que se aplicam mais àquela pessoa, aquele quadro, que vão ajudar mais aquela pessoa.
tá? E de preferência que não interaja com os medicamentos, né, de forma negativa, que não vai atrapalhar os medicamentos que essa pessoa já utiliza. Tá? Então, aqui, uma outra fórmula também que pode ser utilizada, né? Aqui não tem mais, que não é uma especiaria, né? Mas, por exemplo, as folhas de jambolão, né? Ou folhas de goiabeira, também tem esse efeito medicinal de segurar uma diarreia, né? Quando que, por exemplo, é interessante utilizar uma fórmula medicinal ou essas plantas medicinais de efeito Grahe. Por exemplo, a pessoa fez o viretina, né, que é aquela diarreia terapêutica, e a gente vai soltar uma aula sobre a diarreia terapêutica muito em breve. E, e aí ela fez o viretina e teve mais evacuações do que o desejável. Então, foi para mais de 30 evacuações, né? Ela está fazendo um procedimento do viretina, do panchakarma. Aí fez uma diarreia excessiva. Aí você quer parar essa diarreia que desandou, que, né, foi mais do que devia. Aí tudo bem você utilizar, né, folha de jambolão, folha de goiabeira, né, de um coentro fervido ali, ou chá de coentro, né, decocto de coentro. Aí sim, aí é totalmente diferente a utilização. Tá? E tem uma indicação realmente precisa e terapêutica para esse tipo de chá. E Amapatina, a gente já viu, né, que vão ser as plantas que vão eliminar ama, né, que vão digerir ama, que vão ajudar a não formar ama e também colocar a ama para fora do seu corpo. Tá? Então, a safétida é um clássico, né, falado pelo Sushruta, pela Ashtanga Hridaya, né, o Kímel, o Pípali, né, pimenta preta, tá? O Titraque é um grande uma grande planta medicinal, uma raiz da Prombago zeilânica. É claro que o titraque não é utilizado como especiaria, né? Mas aqui no caso de planta medicinal, o Dashmula, que é um composto de 10 raízes medicinais dentro do Ayurveda, tá? Mas assim, a gente está aproveitando essa aula de especiarias para você conhecer também um pouquinho do Ayurveda, né? Das opções terapêuticas dentro do Ayurveda, das plantas medicinais que o Ayurveda estuda, que a gente conhece. Tá? Então, Haritaki também, mesma coisa, é super amargo, astringente, você não vai aguentar usar o Haritaki como especiaria. O Amalak até dá, que é mais azedinho, né? O Amalak ele é conhecido por ter os 5 sabores, ele só não tem o sabor salgado. Então, ele é mais tranquilo para utilizar ali como especiaria. O Vatchá também eu já utilizei, já fiz uma vez uma masala doce com o Vatchá. Ele tem um sabor levemente adocicado ali, lembra um pouquinho de chocolate, um pouquinho de caramelo, assim. Não é uma especiaria que você deveria utilizar também todo dia, né? Ele vai aumentar ali uh, o Danavaio, tá? Mas ele vai ajudar também a digerir ama. Tá? Então, ela é uma planta que é utilizada, por exemplo, para fazer o Vamana, que é o vômito terapêutico. Tá? Então, tem que ser utilizada com cautela. Tá? Então, mas de qualquer forma, você pode fazer também uma massala com coentro, açafétida, pimenta preta, químel, né, pípali e cúrcuma, por exemplo. E aí, nessa especiaria, nessa massala, você colocar um pouquinho de shiitake, um pouquinho de dashmula, entendeu? Que aí não vai alterar tanto o sabor. Tá? Então, dá para fazer isso, né? Cominho, igual eu fiz, né? Eu fiz uma massala doce e aí coloquei o vatchá para ter um pouquinho mais de efeito medicinal para uma determinada situação que eu precisava utilizar o vatchá. Tá? Então, a gente pode utilizar muitas vezes a planta medicinal junto com a comida de forma culinária e ao mesmo tempo terapêutica, né? Tem uma série de receitas, né, de peias, né, que são mingaus, mingaus ou mingais, né? Escreve aqui embaixo se você sabe qual que é a pronúncia correta, né? Mas são espécies é um mingau medicinal, né, que você extrai, faz um chá, o decocto de algumas plantas medicinais e aí usa esse decocto para preparar o mingau, para ferver, por exemplo, o arroz, a cevada, o trigo e preparar esse mingau. Né? Então você vai utilizar um chá, um decocto medicinal para preparar o mingau. Tá? Então é possível também fazer isso de forma específica. Aí você utilizaria a planta medicinal específica para determinada condição. Tá? Então tem plantas medicinais que vão, como o Dashman, né, que vão ajudar em dores articulares, né, que vai ajudar a remoção de ama. Tem plantas que, como o capim-limão, né,
a melissa, que vão ajudar nas pessoas que têm hipertensão, né? Então, cada tipo de planta medicinal, você pode fazer o decocto dela e fazer essa peia medicinal, fazer esse mingau medicinal. Também dá para você utilizar dessa forma, tá? E na comunidade a gente vai ensinar também a fazer alguma dessas preparações medicinais de forma prática, né? A gente vai pegar, gravar um vídeo, fazer isso, colocando a mão na massa, ensinando vocês a fazerem essas preparações, né? Esse mingau medicinal. Stania Shodaka, né? Então, Stania é o leite materno, né? E Shodaka é que purifica. Então, são especiarias que vão ajudar você a purificar o leite materno. Tá? Então, o guduti, né? É uma planta medicinal também utilizada, o próprio pípali, né? Trífala, o alcaçuz, né? A mostarda amarela, o gengibre, haritaki, tá? Então, tem uma série de plantas medicinais e especiarias. E é a mesma coisa que a gente falou, né? Você pode fazer na forma de decocto, ou para temperar uma comida, ou para fazer um mingau medicinal, tá? Então, tem vários tipos de preparações que você pode utilizar. Stania Janana, aí não é purificação, aí é Janana, aí é você estimular. Estimular o quê? O aumento da produção de leite. Tá? Então, algumas bem conhecidas já, né? O DIL, fenogrego, funcho, erva doce, canela, o xatavre, ashwagandha. Tá? Então, todas essas plantas medicinais vão estimular a produção de leite. Só que o Ayurveda também não vai utilizar uma planta como o xatavre, ashwagandha, uma planta tônica, nutritiva, sem antes fazer uma limpeza. Então, por isso que antes aqui eu coloquei, né, as plantas Shodana, né, que vão fazer purificação de quem? Dos seios, das mamas, do leite materno. Tá? Então, muitas vezes, antes de utilizar uma planta medicinal que vai fazer o estímulo da produção de leite, a gente tem que utilizar, por exemplo, o guduti, o haritaki, né, o trivruti, uma batata de purga, né, fazer uma purgação suave, uma diarreia terapêutica suave, né, o trífala, para depois vir com uma planta medicinal que vai ajudar na produção de leite. Tá? Então, tem um passo a passo, tem um racional por trás, né? Não é simplesmente utilizar o achatavre porque você ouviu dizer que faz bem para o leite. Não, tem um passo a passo, tem uma preparação, tá? Então, algumas mulheres do interior devem conhecer que, em alguns casos, no puerpério, essas mães fazem uma diarreiazinha terapêutica rápida com óleo de rícino, né, justamente para ajudar a purificar, né, a limpar essa parte do leite materno e ajudar na produção, né, para ter uma demanda grande de leite, para ter uma oferta grande de leite materno para ajudar a nutrir a criança, né, que é o melhor alimento, vai ser o alimento dessa criança, o alimento exclusivo durante os próximos 6 meses depois do nascimento, então é importante que ela tenha uma produção adequada de leite materno, e que seja abundante, né? Abundante, de qualidade, limpa, nutritiva, né? Com as melhores propriedades desse leite. Tá? Então, alguns outros alimentos aqui para você recapitular também, se você já estuda Ayurveda, você deve se lembrar, né, desses alimentos, feijão moyashi, lentilha, arroz, mingau, muitas vezes mingau de arroz com leite, né, a própria uva passa, né, todos esses alimentos vão ajudar na produção do leite. Tá? Alguns casos de gripes, resfriados, tosse, né, e rinite, você pode utilizar algumas plantas medicinais que vão ajudar, né? No caso ali o gengibre, que é o mais conhecido, canela, alho, salsão, zeste de limão, casca de limão, alcaçuz, né? Pimenta preta, manjericão, vatchá, né? Então tem uma série de plantas medicinais que também vão ajudar você a evitar pegar uma gripe resfriada ou ajudar no tratamento, se você já pegou, para ajudar você a aliviar e ter melhora dos seus sintomas mais rápido, ajudar o seu sistema imune a trabalhar. Tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve aula sobre as especiarias e alguns grupos de especiarias. Na próxima aula, a gente continua falando sobre alguns outros grupos de especiarias, né? E essa aula, lembrando, vai ficar só 24 horas disponível aqui no YouTube, e depois só lá na comunidade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder se inscrever. Um grande abraço e até mais.